A live de hoje é uma live onde nós vamos conversar sobre as mudanças que transformam a nossa menina em uma mulher. Eu sei que quando a gente pensa nisso, né, principalmente quando elas ainda estão bem novinhas, com seus 8, 9, né, até 10 anos, a minha neta está nessa idade, começando, entrando ali numa fase que a gente vai falar daqui a pouco, né, e o pai e a mãe já ficam assim, nossa, mas já está aí, né? Então a gente acaba ficando ansioso e preocupado, mas isso acontece porque a gente não se prepara, né? E é para isso que eu estou aqui com vocês e por isso eu resolvi trazer essa live de hoje que se chama As Mudanças que Transformam a Sua Menina em uma Mulher. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora em sexualidade, criadora do método Papo Firme, que é um método que ensina pais e mães a conversarem sobre sexualidade, tanto com seu menino quanto com a sua menina, principalmente se eles estão aí entrando na puberdade. Esse é o meu propósito, né, de trabalhar com pais e mães de crianças que estejam, crianças não, né, pré-adolescentes que estejam aí entrando na puberdade. E nada melhor para ajudar nessa conversa do que a gente ter conhecimento, não é, sobre esse processo de transformação que a criança, tanto a menina quanto o menino, vão passar. Hoje o nosso foco vai ser nas meninas. Hoje nós vamos conversar sobre as transformações que acontecem com as meninas. Amanhã a live vai ser as transformações que transformam o seu menino em homem. Mas hoje são as transformações que transformam a sua menina em mulher. Então é sobre essas transformações que nós vamos, né, conversar hoje. E por que trazer esse assunto, né? Além do que eu já acabei de dizer para vocês, é que da mesma forma que acontece com seus filhos, né? Eu também preciso fazer aqui o mesmo com vocês. Aqui, ou seja, vocês só vão tomar alguma iniciativa, só vão tomar alguma atitude diferente daquelas que vocês já vêm tomando, se vocês tiverem consciência do porquê vocês devem fazer isso. Qual é a motivação para vocês irem em busca de conhecimento? Qual é a motivação para vocês conversarem sobre sexualidade quando esse tema muitas vezes pode deixar vocês constrangidas? Então é por isso que eu trouxe esse tema de hoje. É para a gente ter consciência e entender o que é a puberdade de fato para minha menina. Então vamos compreender para poder a gente valorizar esse desenvolvimento da sexualidade desde esse momento onde parece que não é nada, que tudo aquilo que está acontecendo com ela, sabe, coisas da natureza e que, portanto, ela vai se virar muito bem e não precisa de tanta conversação. E a gente vai entender hoje que não é bem assim. É um momento de muitas transformações. Aquilo que para nós, adultos, parece uma transformação pequena, porque a gente já passou dela faz tempo, então a gente não consegue associar, e mesmo até porque a gente sabe, que de um jeito ou de outro isso vai passar, mas pode passar de uma forma que não seja adequada, pode passar de um jeito que deixe marcas, pode passar de um jeito que deixe um agravo no desempenho sexual da sua menina, no jeito, na sua autoestima, na forma dela se ver como mulher. E isso é muito importante a gente estar atento, porque essa fase, que é a fase da puberdade, ela é crucial. E isso pode ser muito mais leve, essa passagem da puberdade da sua menina pode ser muito mais leve se você tiver condições e disposição para conversar com ela sobre todas as mudanças e os acontecimentos que essas transformações trazem na vida dele ou na vida dela, não é? Hoje aqui vamos botar o foco nela. Trazem na vida dela. E aí essas transformações vão gerar dúvidas, vão gerar curiosidades, vão gerar uma série de atitudes da sua menina que, se você não se preparou ou se você não foi em busca desse conhecimento, você não vai ter a tranquilidade para trazer esse assunto e conversar sobre esses assuntos com a sua menina ou
com a sua menina. Hoje vamos botar o foco na menina. Eu fico sempre falando menino e menino, menino e menino. Hoje vamos botar o foco na menina. E para a gente começar essa conversa sobre a puberdade, eu queria trazer um pouquinho de reflexão para a gente pensar, né? Como é que foi quando você pensou em ter essa sua menina ou esse seu menino, né? Se você tem menino, mas está aqui nessa live, mesmo que você só tenha filho homem, não vá embora, fique aqui, porque é também importante que você saiba conversar com o seu menino sobre as transformações que acontecem nas meninas, não é? Eles hoje precisam saber de tudo. A menina saber das transformações dos meninos e os meninos saberem das transformações das meninas. Então, não vá embora porque o seu menino é homem e dizer, não, volto amanhã. Amanhã você volta outra vez. Mas hoje fica aqui comigo, que é uma conversa bastante interessante. E para começar essa conversa, eu queria que a gente refletisse um pouquinho qual que é a idade, né, que o teu filho está agora. Vai colocando aqui para mim a idade da tua menina ou mesmo do teu menino que vocês têm nesse momento, que te motivou a estar aqui hoje nessa live aqui comigo. Quem tiver no Instagram, coloca aí no Instagram qual é a idade dos seus filhos. E quem tiver aqui no Facebook, no YouTube, coloca aqui no Facebook, no YouTube, para eu ver qual que é a idade que tem os teus filhos. Para a gente... Ah, aqui já tem 13, outro tem 15. Quem mais? E quando vocês vão colocando a idade, aqui tem uma de 13, 15, 12, 14, 12, 10, 12, 13, 15, 9, 13. Muito legal, gente. Que bom, né? Que bom. Adoro quando vocês estão assim participando. E vamos pensar um pouquinho aqui. Quando vocês estavam grávidos, né, dos seus filhos, eu digo grávidos porque os homens também ficam grávidos, né? A barriga não cresce neles, mas todo o processo, né, de preparação para receber esse bebê também faz parte do pai. Então, quando vocês estavam grávidas ou grávidos, né, essa gravidez foi planejada? Vocês pensaram em alguma coisa? Assim, poxa, eu estou grávida ou eu quero ter um bebê, o que é que eu preciso fazer? Né? Então, pensar no enxoval, fazer curso, fazer pré-natal. Essas coisas foram feitas por vocês? Responde aí para mim, sim ou não. Né? Aqui a Sônia tem 2 meninos. Aqui tem uma menina, a Gládia tem uma menina de 13 anos. Um menino de 16. A da Carolina tem um de 9. O Paulo tem um de 9. Aqui sim, né? Sim. Então, vocês se prepararam o quarto deles, né? Prepararam o enxoval, leram livros, foram conversar com outras pessoas. Não que vocês não tivessem a menor ideia do que era criar um bebê, mas quando a gente pensa em ter os nossos filhos, né? E a gente nunca passou por isso antes, principalmente no primeiro, o movimento que a gente faz, que culturalmente a gente já incorporou, é da gente ir se preparar para receber essa nossa menina, não é? Então a gente vai procurar saber tudo o que está acontecendo com ela. E o Isamitiba, que foi um grande estudioso da puberdade, ele que foi um grande educador, ele sempre dizia, e eu trago sempre aqui para vocês, não é? A puberdade é o segundo parto dos nossos filhos, né? Com uma grande diferença, óbvio. Né? No primeiro parto, todo o esforço para esse bebê nascer foi feito pela mãe para expulsar o bebê do seu útero. Agora, esse segundo parto dele é um parto que ele vai nascer não do útero da mãe, né, para o seu mundo familiar. Agora ele vai nascer como ele chamou, né, do útero familiar, né, que é a sua família, para o mundo, para adquirir a sua autonomia. Portanto, todo esse esforço para nascer agora, ele é um esforço feito único e exclusivamente pelos nossos filhos. Mas é óbvio que para poder esse esforço ser bem sucedido,
ele precisa ser preparado. E preparado por quem? Por nós, né? Preparado por sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, para que ele possa, né? Como se a família ela fosse um casulo que vai dar a ele aquela sustentação para que ele possa se transformar, né? Para que ela possa se transformar, né, na borboleta e poder voar com asas fortes. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel é o papel de ajudar as nossas meninas a se fortalecerem, a entenderem o que está acontecendo com ela, para quando chegar a hora desse parto, que a gente vai ver já aqui, ela está fortalecida para isso, não é? Então, esse esforço é um esforço que ela vai fazer, mas o aparato todo está na sua família, o aparato todo está na sua casa. Daí porque desse evento sexualidade se aprende em casa. E por que sexualidade? Porque a sexualidade é o principal evento desse momento. Então, nesse momento, sabe, tudo vai girar em torno da sexualidade da sua menina e do seu menino. Aqui hoje vamos botar foco na nossa menina. Deixa eu só ver aqui, tem umas colocações que foram feitas. Estou com uma filha saindo da primeira infância e a outra na adolescência. Quando percebi que estava entrando na adolescência, que estava querendo mais o tempo dela, chorei. Fiquei um pouco perdida. Agora estamos nos relacionando, respeitando cada um o seu momento, o seu tempo de individualidade e com os devidos limites, sem sufocar e sem negligenciar, aprendendo. É isso aí, Simone. A gente, quando os nossos filhos entram nesse momento, né, como a gente não se preparou e não acompanhou, quando ela entra na adolescência propriamente dita, a tendência é essa, é a gente se chocar, é a gente ficar apreensiva e até mesmo ficar triste e chorar. Mas a gente vai ver hoje aqui que não é motivo para choro, é motivo para alegria, é motivo para a gente se sentir orgulhosos dos nossos filhos, orgulhosos sabe, da condição, né, de saúde deles. Porque se eles estão passando por esse momento, é porque eles são saudáveis. É porque está na hora, não é? A gente, na verdade, é que está fora de hora. Quando a gente chora, quando a gente sente o que está acontecendo, quando a gente fica triste, porque as nossas meninas, sabe, estão botando corpo, está nascendo pelinho, está começando com as suas transformações. Então, a gente hoje precisa entender aqui que isso faz parte do desenvolvimento dela. Ela está crescendo e crescer não é ruim, crescer é natural. A gente não quer as nossas filhas para sempre criança. A gente quer que elas cresçam, que elas sejam donas da vida dela. Tem uns que vão dizer, não, Lena, eu até queria que não crescesse nunca. Mentira, porque você vai envelhecer, você vai continuar crescendo também, crescendo e gerando em você uma outra condição que você não vai ter mais tanta paciência, nem tanto tempo, nem condições de estar acompanhando e mais. A gente quer ver o fruto do nosso, né, da nossa educação. A gente quer ver os nossos filhos formados, dono da vida deles, né, tendo a sua própria família, ou seja, dando continuidade. Quando eles ficam para sempre criança, é porque alguma coisa de anormal aconteceu com eles. E não porque é o natural eles permanecerem criança. Então, vamos ficar ligados nessa situação. Aqui a Dan falou que ela é mãe de um menino, hoje a live é para as meninas. Isso, Dan, mas não precisa ir embora, tá? É para as meninas, mas você pode aproveitar porque o seu menino pode ter curiosidade, né? E deve ter sobre o desenvolvimento das meninas. E aí, com isso, você vai conseguir ajudá-los a entender melhor sobre o que está acontecendo também com as meninas, tá? Deixa eu ver o que mais que saiu aqui. Aqui já foi, deixa eu ver aqui, já que eu parei aqui para dar uma olhada nas perguntas e nas colocações. Aqui o Fernando está perguntando como aumentar as mamas nas meninas. As mamas vão aumentar de acordo com o crescimento delas. Não tem assim como aumentar, a não ser que você faça uma cirurgia plástica. Agora, se não for a cirurgia plástica,
Daqui a pouco eu vou falar sobre as mamas, você vai ver, Fernando. E quanto ao desenvolvimento sexual, a gente também fala daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Então, dando continuidade aqui. A Sarinha tem apenas 9, parece uma mocinha de 12, pelo tamanho, e está em plena mudança hormonal. Estou tendo que antecipar quanto às explicações sobre sexologia de acordo com a compreensão dela. Que bom que você está atenta, Carolina, e que está acompanhando aí o desenvolvimento delas, né, e podendo dar tanto a uma quanto a outra, né, a atenção que elas precisam. Aqui o Efigênio de Angola. Que legal, hein? Que prazer. Quer dizer, o prazer em estar com todos vocês, né? Quando eu fico pensando, né, que vocês estão tão longe, essa tecnologia é uma coisa fantástica mesmo. Me deixa super feliz saber que eu estou atraindo pessoas não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil. E aqui no Brasil, em todo o Brasil, né? Porque tem gente de todo lugar aqui comigo. Que coisa boa. Eu fico muito feliz de ver que esse assunto é um assunto que está interessando para vocês. Porque eu acho que a puberdade, né, como eu sempre falo, a puberdade, ela é um momento crucial, né? Ela é um momento, um momento mágico, um momento mais oportuno para a gente desenvolver esse vínculo de confiança. Na verdade, não é nem tanto desenvolver, mas manter o vínculo de confiança que a gente vem trazendo com as nossas meninas desde quando elas são pequenininhas. Não é? Desde quando elas nascem, a gente já vai construindo esse vínculo de confiança. Mas quando chega agora na puberdade, ou seja, que todas essas mudanças vão acontecer com ela, e aí não são só as mudanças físicas, porque essas mudanças físicas, né, elas vão ocorrer, mas juntamente com ela, à medida que essas mudanças ocorrem, também vai ocorrer na cabeça da sua menina outras transformações, como também essa transformação do seu cérebro, né? Vai ocorrer uma transformação social, uma transformação psicoemocional e principalmente uma transformação cognitiva. Aquilo que antes elas não questionavam, aquilo que antes a gente falava e sabia, elas assimilavam do jeito que a gente queria e repetia aquilo que a gente dizia e não refletia em cima, agora não acontece mais. Agora, a partir desse momento que essas transformações começam a acontecer, elas vão se transformando em mulher, não só fisicamente, mas também dentro da sua capacidade de aprendizagem, dentro da sua capacidade social, de se relacionar com as pessoas, não é? E principalmente dentro da sua capacidade psicoemocional. Então, tudo isso vai acontecer durante esse período da puberdade, que vai culminar na adolescência propriamente dita. Então, esse período da puberdade, ele é dividido em 3 momentos. Um momento que a gente chama de pré-puberal, um outro que a gente chama de puberal e um outro que a gente chama de pós-puberal. Vamos entender direitinho o que é cada uma dessas coisas? Deixa eu só ver assim. Então, vamos lá. Então, Fernando, você está perguntando aqui sobre a primeira vez. Hoje eu não vou falar sobre a primeira vez, Fernando. Obviamente, né, que seja a primeira vez, seja a puberdade, seja qualquer um dos temas que a gente fale sobre a sexualidade, é preciso que a gente se prepare e prepare os nossos filhos para isso. Mas hoje eu não vou entrar em detalhes, porque esse não é o foco da nossa conversa, senão eu saio daquilo que eu me propus, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar à puberdade das meninas. Então, durante o período pré-puberal, é aquele período que eu chamo da gestação mesmo, né? Onde seria o equivalente à gestação da sua menina. Ela, na primeira gestação, o que aconteceu com ela? Foi desenvolvido dentro da sua... Quando ela ainda estava dentro da sua barriga, foi desenvolvida dentro das questões físicas, né, as características sexuais primárias dela. Agora, nesse segundo momento, né, que ela entrou na puberdade, nessa gestação que é a puberdade, o que está acontecendo com ela? Também está acontecendo uma transformação física. E uma transformação física também gerada por ações dos hormônios, que são as características sexuais secundárias.
Então, tudo isso vai ser desenvolvido nesse período pré-puberal, que dura mais ou menos de 2 a 3 anos. A gente acha que a puberdade acontece, sabe? Ai, desculpa. Que a puberdade acontece num piscar de olhos, mas não é. Vocês vão observar aqui que não é bem assim. Ela dura de 2 a 3 anos, a puberdade. Então, durante esse período, ela está passando por uma série de transformações, graças a esse banho de hormônio, né, que ela recebeu, e que vai ativar as glândulas dela, principalmente o ovário, e que vai gerar toda uma transformação física, e essa transformação física são aquelas que a gente chama de características sexuais secundárias, né? Nesse momento, como eu falei, em termos cognitivos, né, o cérebro dela, quando ela ainda estava na barriga, ainda era um cérebro ali em formação, ainda quase não tinha estrutura nenhuma formada, ela ainda estava ali numa condição bem elementar. Agora não, agora ela está num momento em que o cérebro dela também está se desenvolvendo e faltam apenas 5% desse cérebro para ele finalizar o seu desenvolvimento. Mas são os 5% extremamente importantes, que é aquele que vai dar consciência, é aquele que vai fazer com que a sua filha ela seja capaz de entender, de desenvolver a capacidade de abstração, de poder, sabe, entrar na subjetividade, de poder vivenciar situações que elas, e aprendizagem diante dessas situações, que antes ela não era capaz. Outra mudança, né, outro paralelo que vai acontecer, que aconteceu numa gestação e vai acontecer agora, é com relação ao social. Quando você estava grávida da sua menina ou dos seus meninos, você estava grávida e ela estava ali na sua barriga. Você não interagia com a pessoa, você interagia com os movimentos, né? Interagia com a pessoa, mas ela não, o jeito dela interagir ainda era muito limitado, ela só fazia mexer, né? Não era bem uma interação, há quem diga que sim, mas enfim, era uma interação bastante limitada. Agora não, né? Agora o seu filho, a sua filha está aqui na sua frente. Então aquilo que você diz, aquilo que você fala, isso ele vai poder não só, né, replicar ou questionar, como também ele vai querer se movimentar muito mais, né? Antes era só ali dentro do útero, agora não, agora está no meio social. Nesse meio social tem amigos, nesse meio social tem outras pessoas, tem internet, ou seja, tem uma demanda hoje imensa para o seu filho, a sua filha caminhar nesse mundo. E obviamente que tudo isso ela traz de volta e vai gerar um movimento na relação de vocês. Então tudo isso começa a acontecer. E enquanto, por exemplo, né, eles eram, quando estavam na sua barriga, a sensação que eles tinham, né, emocional, ainda era uma sensação que você não lidava com ela, porque ele estava dentro da sua barriga, ela estava dentro da sua barriga, do seu útero. Agora é diferente. Agora essas sensações, você percebe, você se relaciona com ela nesses momentos das suas sensações, né, da sua curiosidade, do seu astral, do seu bom humor, do seu mau humor. Então a gente precisa prestar atenção em todos esses aspectos quando a gente fala dessas transformações que transformam a nossa menina de menina em mulher. Então, tudo isso vai gerar na nossa menina um desenvolvimento, né, um processo de aprendizagens e de experiências que vai transformá-la nessa mulher. É claro que não é do dia para a noite, do jeito que muitas vezes acontece para as mães. Para as mães, elas acham que foi do dia para a noite, mas para essa garota, não. Essa garota, isso começou, né, há algum tempo atrás, ou seja, começou para umas aos 8 anos, para outra aos 9, para outra aos 10, depende. Cada uma tem aí um momento, né, que vai acontecer, até tinha aqui, e quando se dar o início da puberdade. Então, para as meninas, né, o início da puberdade, propriamente dita, quando ela começa a ter a pedrinha no seio, e essa mama começa a se desenvolver, esse início começa ali por volta dos 9, 8, 9, 10, depende de cada garota, né? Outras 11,
Então, isso tem muito a ver com a história da puberdade da sua mãe e das mulheres da sua família. Então, muitas dessas características são geradas por uma questão genética, outras de fatores ambientais, alimentação. Então, tem uma série de questões aí que vão interferir, mas na média, hoje, aqui no Brasil, a gente tem aí uma média da entrada das meninas na puberdade em torno aí dos 9 anos de idade. Então, 9 anos, entre 9 e 10 anos é a média que elas estão entrando aí, começando a ter essa pedrinha, né, no seio, que a partir daí, 2 anos depois, ela menstrua. Então, estão menstruando aí por volta dos 12, 13 anos de idade. Outras mais cedo, outras começaram aos 8 e vão menstruar aos 11, né? Então, assim, vai variando de acordo com a genética de cada uma. A minha preocupação, pois sou da área da psi e tenho todos os cuidados nessa abordagem, mas sinto que muito do que as amiguinhas acabam descobrindo sobre o assunto é de forma equivocada através da internet. Exatamente, Carolina. Muitas vezes as amiguinhas vão em busca da internet. A internet, ela tem vários assuntos, né? Ela tem várias possibilidades de encontrar uma série de conhecimento, mas muitas vezes a gente não sabe a fonte. Então é preciso saber a fonte. Daí por quê que os pais precisam estar preparados? Porque se ela traz essa demanda, a gente preparada, a gente consegue ajudá-la a filtrar, né, essas demandas que as suas amigas trazem, que os seus coleguinhas de escola trazem, do clube, ou mesmo adultos, né, que trazem também, e com isso ela pode trocar ideias com o pai, com a mãe, e a gente podendo trocar ideias com elas, a gente vai podendo orientar e ajudá-las a entender melhor o que está acontecendo nesse momento com elas, né? Daí por que eu vou fazer esse evento, Sexualidade se Aprende em Casa. Quem não se inscreveu aí, se inscreve. Deixa eu botar de novo aqui o link aqui no YouTube e no Facebook, né? O link está aqui para quem quiser se inscrever, né? Esse evento é um evento gratuito, online, que a gente vai do dia 5 ao dia 11 de junho. Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Quem está aqui no Instagram, entra aí na minha bio tem um link, é só vocês clicarem nele e conseguir fazer essa inscrição, tá bom? Muito bem, então a puberdade da menina, né, ela se caracteriza por essas características sexuais secundárias, ela é a característica mais forte, né, da puberdade, que é onde vai acontecer todas essas transformações no corpo delas, e dentro dessas transformações que vai acontecer com ela, né, essas transformações vão gerar, como eu falei para vocês, uma série de dúvidas, vão gerar uma série, né, de curiosidade, dúvida, será que eu sou normal? Porque se todas entrassem na puberdade ao mesmo tempo, isso era tranquilo, mas não acontece assim. Uma entra num momento, outra entra no outro, e aí gera muita dúvida quanto à normalidade delas, se elas de fato estão se desenvolvendo de uma forma normal. E isso vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai gerar um jeito de lidar com aquilo que está acontecendo com ela. Então, daí porque a gente precisa, né, ter consciência. Quais são essas transformações que vão acontecer com as nossas meninas? Primeiro, começa com os pelos, né? Então, mas os pelos, é bem interessante isso aqui, porque eu falei para vocês, né, que começa lá pelos 10 anos, 9, 10 anos, a puberdade das meninas, mas a gente tem aqui a questão dos pelos. E esses pelos tem um momento que começa a aparecer uma penugenzinha, tanto nos genitais, como pode acontecer também na axila, no corpo, mas é uma penugem mais fininha. E essa penugem, ela vem, né, de uma função chamada adrenarca. Essa é causado pela suprarrenal. A suprarrenal, ela vai promover, né, vai liberar uns hormônios que vai promover esse desenvolvimento dos pelos, mas é um pelo ainda fininho, um pelo ainda que sabe que não chama atenção, que ainda é bem discreto, e que essas penugenzinhas que podem começar a acontecer, ela pode começar a acontecer desde os 7 anos de idade. 7, 9 anos de idade, ela começa a apresentar esse primeiro movimento da puberdade, que é um movimento que eles chamam da adrenarca, que é desses hormônios que vêm da suprarrenal.
Agora, os hormônios que vêm da gonodarca, né, que é a puberdade propriamente dita, aquela que vai mexer com os ovários, que é a gônada do ovário. Então aí o ovário vai começar a produzir o estrogênio, a progesterona, a testosterona. Tudo isso vai mudar completamente. E a primeira ação da gonodarca vai ser exatamente na mama e não especificamente nos pelos. Essas penugenzinhas iniciais é dessa suprarrenal, tá? Não é ainda aquele pelo mais grosso, mais escuro, que ela vai ter mais adiante, tá? E aí, pra que a gente tem pelo? Pra que mulher tem pelos? Ela vai depilar esses pelos, né? Pra que essa perturbação na vida da gente? É porque os pelos, eles foram criados pelo ser humano, né? Foram desenvolvidos no ser humano para sua proteção. Então, naquela época que a gente não tinha roupa, eram os pelos que nos protegia, não é? Mas agora a gente usa roupa, a gente tem outras formas de se proteger. Os pelos, né, foram perdendo tanto que a gente já não tem mais tanto pelo nos braços, nem nas pernas, não é? Mas a gente ainda tem uns pelos nos genitais, a gente tem os pelos nas axilas, a gente até nas pernas mesmo, a gente tem pelos mais grossos e que por uma questão, né? E por uma questão de vaidade... Ai, meu Deus do céu. Ai, Fátima, agora eu não posso falar com você. Estou no meio da minha live. Sem problema, tá? E que por uma questão de vaidade... Ai, será? Voltei. E que por uma questão de vaidade... o que vai acontecer? A gente acaba depilando, a gente acaba raspando, a gente acaba... Gente, quem tá aí no Instagram, só me confirma se tá tudo bem aqui no Instagram. Porque eu recebi um telefonema que não estava na... Só me confirma se vocês estão me ouvindo bem aqui no Instagram, por favor, quem puder. Põe um dedinho assim pra mim aqui no Instagram. Então, esses pelos, né, elas precisam entrar em contato com ele. Estava travando, mas agora melhorou. É isso? Obrigada, Suzana. Então, veja bem. Então, aqui, o que a gente vai ver? Que nessa questão dos pelos, o que a nossa menina, como é que ela se sente geralmente quando esses pelos começam a aparecer? Ela sente estranheza, pode sentir insegurança, e aí a gente precisa estar atenta a esses sentimentos, não é? Porque, não, é só um pelinho, bobagem. Não, esse pelinho não é bobagem para ela. Então, esse pelinho gera uma demanda, e a gente precisa entender que demanda é essa, que sentimento é esse que elas estão tendo nesse momento, não é? E lidar com ela e ajudar as nossas filhas a lidar com esse pelo de acordo com a sua cultura, de acordo com o social que você convive e aquilo que você acredita que é melhor para a sua filha. Umas pessoas acham que deve raspar, outros que devem colorir, outros que devem fazer nada, outros que devem depilar. Aí, gente, varia, né, da condição da família, né? Não tem nada, nenhum desses aí que vai trazer algum tipo de problema, né, para a vida da sua filha. O segundo movimento, e o primeiro da puberdade propriamente dita, é o aparecimento das mamas. E aí as mamas, né? Essas mamas, essa pedrinha que vai aparecer no seio da garota, que demonstra, né, aí o início do desenvolvimento das mamas, ele vai começar a aparecer entre 8 e 10 anos de idade. Então, entre 8 e 10 anos de idade, pode aparecer, e como eu disse para vocês, 2 anos depois é que vai acontecer a menstruação. Então, elas vão levar quase 2 anos entre aparecer os primeiros penugens, né? Quase 3 anos, na verdade, porque entre aparecer os primeiros penugens, aparecer o desenvolvimento da mama e acontecer a menstruação, ou seja, a finalização, né, praticamente da puberdade, o que vai acontecer? Quanto tempo? Vai ser mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos. Então, veja, aqui, entre 8 e 10 anos de idade, mais ou menos, começa, então, a acontecer esse desenvolvimento das mamas. E aí, qual é o sentimento da menina nessa hora?
Então, se você prestar atenção, né, na sua menina, o que você vai observar é que ela começa a ficar com vergonha, principalmente se ela é a primeira da turma dela a ter mama. Ela fica mais envergonhada, ela começa a ter mais pudor, a exigir mais privacidade, e a gente precisa estar ligada nisso. Não achar que isso é uma bobagem, não achar, ela tá muito chata agora só porque tá com a maminha, fica aí, sabe, cheia de não me toques, fica aí com essa história de, sabe, que a gente não pode mais vê-la nua. Isso gera um sentimento, isso gera na garota, né, um novo momento que ela tem que aprender a lidar com esse corpo, que agora tem essa novidade, tem pelo, tem mama, sabe? Então ela começa a ter sentimentos que a gente precisa entender. Que sentimentos ela está tendo nesse momento? Não é? Como que ela está lidando com isso? Ela está triste, ela está alegre, ela está com medo? O que está acontecendo com ela? Não é? Deixa eu ver aqui que eu não vi aqui um... É o Wander aqui também, de Angola. O Ivandro, boa noite. Ele está muito do... tá aqui. Eu pulei aqui uma colocação do Lume... Aqui tá como Lumelo, não sei como é que é o nome, né? Vou chamar de Lu. Minha filha de 12 anos, agora que começou a aparecer a mama e ela joga muito futebol. Desde bem pequena, ela está incomodada com umas amigas da escola que afirmam que ela é lésbica. Porque ela joga futebol? Esse momento, aí é a questão das amigas dela estarem tirando fazendo esse bullying, né, com ela, chamando ela de lésbica porque ela joga futebol, né? É hora de vocês esclarecerem, conversar com ela e mostrar para ela, né, que esse é um momento que ela está se desenvolvendo e que essa questão de ser lésbica não tem nada a ver com jogar futebol nem com o desenvolvimento do corpo, tem a ver com o desejo sexual de cada um e que, portanto, não é um momento, né, para ninguém chamá-la disso. Então, se chamar é porque as meninas são ignorantes, não sabem do que estão dizendo, que ela não se incomode com esse tipo de colocação. Ela está muito, muito em dúvida e eu também não estou sabendo orientar da melhor forma possível. Lu, qualquer coisa, me manda um direct, tá? E a gente marca para conversar especificamente sobre o que de fato está acontecendo com a tua filha, para que eu possa te ajudar um pouco melhor. Agora, na terça-feira que vem, a live da terça-feira que vem vai ser sobre a bissexualidade, onde a gente vai falar de orientação sexual. Aí eu vou poder entrar mais a fundo nesse assunto, né? A live da semana, da terça-feira que vem vai ser bissexualidade é moda? E aí nós vamos conversar sobre a bissexualidade, a orientação sexual, e eu vou poder entrar um pouco mais a fundo nisso que você está me trazendo agora, tá bom? Então vamos lá, que agora eu comecei a ficar preocupada com o tempo, né? A gente parece que não, mas o tempo vai embora, é impressionante, né? Então, gente, a vinda das mamas, né, o aparecimento das mamas é um momento extremamente importante, ele é um marco, é dali a 2 anos mais ou menos, essa menina vai menstruar, que vai vir o marco propriamente dito da puberdade, não é? E que é importante a gente estar atenta pela sensibilidade que ela fica com sensibilidade nos seios, fica com sensibilidade na alma, né? Tudo já começa a chamar a atenção e ajudá-la principalmente de que ela agora precisa usar sutiã, né? Dependendo, obviamente, também de como ela veja isso, de como esteja, né, a formação da sua mama. Então, tem umas garotas que já precisam usar sutiã, outras não querem, usa top, usa, enfim. Veja aí, de acordo com a cultura de vocês, o jeito de vocês serem, o que é melhor para a tua filha nesse momento, juntamente com ela. Mas é importante a gente dar atenção nesse sentido para as nossas meninas, tá bom? Uma outra coisa que muda, embora na menina seja muito discreta, é a voz. Mas a menina também tem uma mudança, uma alteração na voz. Agora, essa alteração ela vai começar a acontecer lá por volta dos 13, 15 anos de idade. A gente começa a perceber, não que ela tenha uma alteração grave, assim, que a voz fique mais grave,
e que chame atenção, que ela se sinta incomodada, que gere algum sentimento de dúvida ou de angústia. Não, diferente dos meninos, como a gente vai ver amanhã. Mas nas meninas há uma mudança também. Quando você liga na casa de alguém e uma adolescente atende o celular, você já sabe que aquilo dali não é nem uma criança, nem um adulto, é uma adolescente. Então, a gente percebe a tonificação dessa voz. Então, há um movimento e elas precisam saber que esse movimento vai acontecer. Ou seja, que essa mudança também vai acontecer com elas. Embora seja das mudanças aquelas que traz menos conflito, menos angústia, né? Na verdade, não traz angústia nenhuma, né? Uma outra mudança que acontece, que as nossas meninas precisam saber, é que, embora nos meninos isso também seja mais forte, os odores também vão fazer parte da vida das meninas. Esses odores, ele vai acontecer na vida da adolescente, do adolescente, por conta da testosterona. Há um aumento da produção desse hormônio de testosterona. A menina, embora os hormônios dela seja o estrogênio e a progesterona, ela também produz um pouco de testosterona e é essa testosterona que vai ser responsável por essa mudança, não só da sudorese, né, que a gente passa a suar mais, como também dos odores que a gente passa a emitir. Quer dizer, na verdade, os odores não é por conta da testosterona. A testosterona faz a gente suar mais, faz a gente ter mais glândula sebácea, faz com que a gente tenha mais gordura. Porém, o que vai acontecer? Essa eliminação de suor, né, principalmente nos lugares que ficam mais abafados, como, por exemplo, a axila, entre os dedos do pé, vai gerar um cheiro mais forte. Porque aí entra em contato com bactérias que podem ficar nesse local, porque o que é que uma bactéria gosta? De um lugar úmido e quentinho. E o que é que o suor faz, né? Ele deixa um lugar úmido e quentinho. Então, essas bactérias, que são naturais do nosso corpo, né? Elas vão se reproduzir com mais intensidade e se a gente não cuida da higiene, faz com que faz com que ela imita um odor que seja um odor mais forte. Então, é isso que os nossos meninos precisam entender. É bom que a gente explique, olha, filho, acontece isso, entendeu? Acontece um lugar úmido e quentinho que as bactérias gostam de estar. Se você não lava bem lavado, você não tira essas bactérias. E aí elas vão morrer, vão se acumular naquele local e vão começar a emitir um odor muito mais forte. Então, é importante que a gente tenha não só a higiene, como também o uso, né, de desodorante, de álcool. Eu, por exemplo, eu nunca usei desodorante na minha vida. Sempre usei álcool, não sei porquê. O desodorante nunca foi algo que me trouxesse um cheiro agradável, eu nunca gostei de usar desodorante. Então eu sempre usei álcool a minha vida inteira e nunca tive nada, nem cheiro, nem... sempre dei uma boa desinfetada aqui e tudo bem. Ensinar para eles que vai tomar banho, né? Vai tomar banho, tem que lavar entre os dedos, porque ali é outro lugar que também fica quentinho, úmido, para gerar o chulé, é uma beleza, não é? E eles poderem saber que quando a gente não cuida, outro lugar que a gente também, que aí não é por questão, né, da sudorese, mas sim por uma questão de higiene bucal, que é a questão do hálito, que a gente também, eles precisam estar bem informados sobre essa questão do hálito, que eles precisam escovar bem os dentes, porque muitas vezes, quando ele não cuida dessa higiene, o que acaba acontecendo? É um sentimento de vergonha, de rejeição pela sua própria turma, né, que faz com que eles fiquem se sentindo mal, se sentindo, né, com a autoestima lá embaixo, por uma coisa que poderia ser solucionada. Outras vezes a gente vai encontrar meninas que podem ter uma dificuldade maior, mesmo que ela tenha toda essa higiene, que ela se cuide e tudo mais, pode ser que ela tenha facilidade de continuar eliminando esses odores, né? Então tem que ver, e aí aí no pediatra não é no herbiatra, porque agora eles já estão, ou na ginecologista, no caso das meninas, e ver aí como é que pode sanar essa dificuldade. Então é importante conversar, saber do sentimento dela, como é que ela está. Uma coisa, né, que acentua muito essa sudorese, que faz eles ficarem mais
com um cheiro cada vez mais forte, pode ser o estresse, pode ser ansiedade. E, gente, nesse período da puberdade, o que não falta é ansiedade e estresse, né? Então, é comum que eles tenham esse tipo de mudança bem perceptível em relação aos seus cheiros, né? Outra coisa, né, que pode também provocar isso, além do calor, do ambiente fechado, são as comidas. A comida que ele come, a comida que ela come, as bebidas que ela bebe. Tem bebidas e comidas que podem fazer ela exalar um tipo de cheiro que seja mais forte. Então é importante, ela sabe, a gente ir em busca desse conhecimento para poder ajudar as nossas meninas a terem um bom hálito, a terem um bom cheiro, né? Serem cheirosas, ou seja, ter um cheiro agradável, aquele cheiro que ela goste de sentir, né? E que ela perceba que é aquilo que faz bem a ela. Tem a questão da acne também. A acne é outra mudança, né, que pode acontecer, não é uma regra, nem todo mundo vai ter, mas devido a esses hormônios, ela também pode ter acne. E aí é conversar com elas, isso faz a gente sofrer muito. Eu tive muita acne na minha adolescência, né? Então isso é uma coisa muito sofrida, né? Pago o preço dessas acnes até hoje. Então é uma coisa muito sofrida, é importante que a gente chegue perto, leve no dermatologista, veja o que está acontecendo com ela, porque é um sentimento de vergonha, de rejeição, né? Sabe, é importante que elas tenham um olhar cuidadoso, né, para o seu rosto, não é? Então, gente, tudo isso causa na menina uma confusão que a gente chama de confusão pubertária, né? Ela fica desastrada, esse corpo que cresce, como a gente vai ver daqui a pouco, esse corpo cresce, ela, sabe, ela perde o controle desse corpo, nasce espinha, tem cheiro diferente, tem tamanho diferente, tem seio, tem pelos, enfim, gente, é uma série de situações que requer de nós uma atenção, um conhecimento e um entendimento para ajudar nossas meninas. E aí, gente, correndo aqui, porque já estamos aí quase chegando ao final, eu queria falar desse crescimento, né? Quando é que as meninas crescem? As meninas, elas começam a crescer gradativamente, obviamente, durante a sua vida, mas ela vai ter um pico aí de crescimento, ela vai ter o que a gente chama de estirão, né? Aí por volta, depois, mais ou menos uns 6 meses antes dela menstruar, ela vai ter aí o que a gente chama de um estirão, e esse estirão vai levar ela a um pico de crescimento, né? Ela vai ter aquele crescimento acelerado. E aí, depois que ela tem esse crescimento acelerado, é que ela vai, então, dali a mais ou menos 3, 5 meses, ela vai menstruar. Então, ela tem um pico de crescimento e depois, então, é que ela começa a crescer num ritmo um pouco menor e aí a menstruação vai acontecer. Quando elas crescem, esse crescimento também gera esses sentimentos diferentes, também geram necessidade de lidar com isso, né? Elas sentem vergonha, elas ficam, sabe, se sentindo desengonçada. Como esse crescimento é feito pelas extremidades, começa pelas extremidades, o que vai acontecer? O pé começa a ficar muito maior do que ela, né? Ela tem uma sensação de que, sabe, o pé não vai parar de crescer, mas ele para de crescer. Então aí é uma coisa que a gente precisa dizer para ela, não, calma, o pé está crescendo, mas ele vai parar de crescer uma hora. Então, quando você tem conhecimento, você consegue acalmar a sua filha, você consegue fazer com que ela entre em contato com essas transformações de uma forma mais tranquila, principalmente para se preparar para a menstruação, né? Porque quando ela chega na menstruação, ou seja, que com relação aos genitais, os genitais, muitas vezes ela mal vê, né, o que é que está acontecendo com ela, diferente dos meninos, como a gente vai ver amanhã. Mas ela mal vê esse crescimento dos genitais, embora esses genitais também vá se desenvolver, né? Só que como ele fica ali entre as pernas, a gente mal vê a nossa vulva, então isso não gera um impacto tão grande, gera mais o nascimento dos pelos nos genitais do que propriamente o próprio desenvolvimento do genital. Mas internamente ela precisa saber que ela está se desenvolvendo e que isso vai gerar a menstruação. E essa chegada da menstruação é uma chegada que ela precisa estar preparada para ela. Porque dá muito medo para as meninas essa história de sangue, de sangrar, porque a vida inteira
O sangue a convivência da gente com sangue, na nossa cultura, sempre foi em cima de uma coisa doída, ruim, né? que fazia mal, que estava ali machucando. E isso não pode acontecer. Ela não pode achar que ela vai se machucar porque ela menstruou. Então ela precisa entender o que é essa menstruação. Por que essa menstruação está acontecendo com ela? Não é? E a gente, para isso, precisa ter informação para passar para as nossas filhas. Portanto, se você não se inscreveu ainda na minha live, vai lá, na minha live não, no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa, vai lá e se inscreve, porque esse é um momento que a gente precisa estar atenta e dar um suporte para as nossas meninas. E elas precisam entender por que a gente menstrua. Por que a mulher, né, como dizia a nossa querida Rita Lee, por que a mulher é um bicho esquisito que todo mês sangra? Ela precisa entender que isso tem a ver com a reprodução, que isso tem a ver com a nossa capacidade, né, de ser mulher, com o nosso corpo, né, de ser nosso corpo de mulher. E com isso ela vai entender que essa função, ela existe, é natural, é normal, né? É natural, é normal e é tranquila da gente poder conviver com ela, desde que a gente se prepare para essa chegada. Então é importante conversar com ela sobre, não só sobre essa chegada, do porquê dessa chegada do sangue, mas também sobre a sua higiene, sobre o uso de absorventes, ou seja, ter um conhecimento sobre todas essas questões que fazem parte para que a nossa filha não sinta medo, não sinta vergonha, né? Não fique aí cheia de pudores em relação à sua menstruação, porque ela não está entendendo direito o que está acontecendo com ela. E, gente, quando essa menstruação acontece, é o que o Tiba chamou, né, de segundo parto das meninas. O parto, de fato, agora aconteceu. Ele é marcado pela chegada da menstruação. Então, é a chegada da menstruação que define, não é, a entrada dessa menina agora na adolescência propriamente dita. E essa entrada das nossas meninas na adolescência propriamente dita vai fazer agora com que uma série de outras questões comecem a acontecer. Porque quando ela menstrua, a menstruação é um sinal de maturidade, de maturação. E essa maturação, como eu disse para vocês, não é só física. Ela é física, ela é cerebral, ela é cognitiva, né? Ela é psicoemocional, ela é social. Então ela vai começar a se sentir de um jeito que, obviamente, ela pode não ter experiência ainda suficiente para poder lidar com tudo que está acontecendo, mas elas vão se sentir, né, autorizadas pelo como ela se sente, a ir em busca, né, desse mundo da sua autonomia, desse social, desse caminhar sozinha. E para isso, ela precisa ter uma bagagem. E essa bagagem é desenvolvida, como eu falei para vocês no começo, por vocês, né? Então, amanhã a gente vai conversar sobre como essas transformações para os meninos. E aí eu faço um fechamento tanto dos meninos como das meninas, de como é que se sucede essa preparação e esse processo, agora, não apenas do seu corpo, né, porque o do corpo deu para a gente saber hoje, mas principalmente da sua condição psicoemocional para se relacionar com as outras pessoas e principalmente nas suas relações afetivas e de interesse sexual. Então amanhã a gente dá uma complementada, porque agora eu já esgotei o meu tempo aqui, né? Já chegou no meu limite, e a gente então conversa sobre isso. Como a gente lidar com tudo isso, gente? Indo buscar conhecimento. Buscar conhecimento é a chave. Até amanhã eu converso com vocês. Obrigada aí pela participação, não deu para responder a todos, mas amanhã, qualquer coisa, eu estou aqui e a gente volta e eu vou recuperar essas perguntas que ficaram aqui pelo meio do caminho. Teve um aqui, é verdade que depois que a menstruação vem, a menina para de crescer, sim, cala. Não é bem que ela para, mas ela cresce muito pouquinho. Ela vai crescer no máximo 5 a 7 centímetros. Outras, às vezes, nem isso. Então, o crescimento mesmo se dá até ela menstruar, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã, às 15 horas, eu tô aqui de volta. Até lá.